Olá, gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estamos dando início a mais um episódio do Devocional Boa Parte, com a conclusão do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos para que eles também possam ser abençoados. Pois bem, já deixa aí a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. O capítulo 5 de Mateus, ele dá início ao Sermão da Montanha, como eu tenho dito, o sermão mais importante de toda a história da humanidade, pregado pelo maior pregador da história da humanidade, Jesus, que não apenas pregou, mas se entregou e foi pregado naquela cruz para nos salvar de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós já vimos muitas coisas até aqui, tá tudo aí no meu canal, tem uma playlist desse estudo de Mateus. Já vimos no capítulo 5 as bem-aventuranças, a responsabilidade do cristão como sal e luz. Vimos também que Cristo é o cumprimento das profecias e o cumpridor da lei, o único cumpridor de toda a lei. Já vimos que o Senhor Jesus ele fez uma espécie de upgrade na lei, aperfeiçoou a lei, dando uma ênfase maior ao nosso interior. Já vimos sobre o adultério no coração, o consagrado ao casamento e o cuidado que devemos ter com votos e juramentos. Inclusive, este foi o tema do último episódio. E nessa sexta-feira nós vamos, como eu disse, concluir o capítulo 5, que é do versículo 38 ao 48. Então, vamos direto à leitura. Mateus 5, verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. O título dessa passagem, desse trecho, é Jamais use de vingança. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, como o próprio Senhor Jesus disse, funcionava da seguinte maneira: olho por olho e dente por dente. Você plantou comigo isso, então eu vou te devolver da mesma forma. Eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou te dar o troco. Assim era na antiga aliança. Mas o Senhor Jesus, quando nos trouxe o seu reino, ele mudou essa orientação. Ele disse: olha, acabou esse negócio de vingança. Acabou esse negócio de pagar na mesma moeda, de dar o troco. Se alguém lhe ferir na face, não revide, dê a outra face. E aqui, o Senhor Jesus não está falando de uma agressão física, uma agressão no sentido literal, mas é uma ofensa que você recebe. Mas alguém ofende você, você não deve ofender de volta. Alguém trai você, você não deve trair de volta. Alguém engana você, você não deve enganar de volta. É nesse sentido, esse é o espírito por detrás dessa orientação. Cada um, pessoal, deve dar o que tem. Nós como cristãos devemos ser diferente daqueles que não são cristãos. Se você retribui na mesma moeda, então você vai estar se igualando ao ímpio, você vai estar se igualando ao incrédulo. Veja que o Senhor Jesus foi traído por Judas, mas continuou amando Judas, continuou chamando ele de amigo. Veja que o Senhor Jesus não tratou Judas à altura, não devolveu a traição, podemos dizer assim.
Então, eu não sei, talvez você está me assistindo e as pessoas têm armado contra você, têm prejudicado você, têm puxado o seu tapete. Como cristão, não revide. Pague o mal com o bem. É isso que a palavra de Deus nos orienta, tá certo? E ele falou mais algumas coisas, né? Ele falou: se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Às vezes, pessoal, nós fazemos questão de coisas pequenas, de coisas bobas, de coisas desnecessárias. Muitas das vezes, para que você se mantenha bem com as pessoas e até mesmo com Deus, você vai precisar abrir mão de certas coisas. Você vai ter que deixar de lado o hábito de fazer questão de certas coisas. E ele conclui dizendo: se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Faça além da sua obrigação, além do que lhe é pedido. Esse comportamento, ele é o contrário do que o mundo vive, porque o reino de Deus é totalmente contrário a esse mundo. E também totalmente contrário à própria religião, porque o que move o mundo move também a religião. Mas o que move o reino e os filhos de Deus é o amor, é a humildade, é a bondade, é a misericórdia. Então, sejamos nós cristãos e não religiosos e muito menos pessoas que andam conforme o curso deste mundo. Vou repetir: o reino vai na contramão da religião e do mundo. São totalmente opostos, são totalmente diferentes. E nós somos do reino, nós somos filhos de Deus. É loucura e é difícil, mas foi assim que o nosso Senhor andou. E devemos seguir as pisadas dele, tá certo? E avançando a leitura, que para mim isso daqui é muito especial, é muito lindo, é muito sublime, nos mostra de uma forma clara o que eu acabei de dizer, que o povo do reino, o povo de Deus, o povo de Cristo anda totalmente na contramão desse mundo. Veja só, versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, na lei, a ordem era essa: você ama o seu inimigo e odeia seu inimigo. Você ama seu amigo, perdão, e você odeia o seu inimigo. Você tem compromisso com quem quer o seu bem, não com quem quer o seu mal. Só que Jesus, ele faz esse upgrade que eu costumo falar, ele aperfeiçoa, ele joga lá para um nível superior, e ele fala assim: ó, vocês não devem amar só os seus amigos, você deve amar também os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Eu posso abrir um parênteses aqui para que você entenda o porquê Jesus diz isso? Porque o primeiro a amar os seus inimigos é o próprio Deus. Porque veja só, Paulo vai dizer em Romanos 5 que Deus comprova o seu amor morrendo Cristo por nós quando ainda andávamos em nossos pecados, quando ainda éramos inimigos de Deus. Jesus não morreu pelos seus amigos, Jesus morreu pelos inimigos. Porque uma vez que eu estou vivendo no pecado, eu estou em inimizade contra Deus. Eu estou em guerra com Deus. Então, Jesus não morreu pelos amigos, morreu pelos inimigos. Por mim, por você, que na condição de pecadores fomos por ele salvos. A verdade é, pessoal, que nós nem queríamos saber de Deus. Nós queríamos distante de Deus, distância de Deus, distância da palavra, e Deus veio ao nosso encontro. Então, ele nos manda amar os nossos inimigos porque ele amou os inimigos. Ele nos amou. Ele amou a raça humana e se entregou por ela. E esse amor não quer dizer que você vai ser amigo da pessoa, frequentar a casa dela, viver com ela. Não. Quer dizer que você vai amá-la, orar por ela, perdoar ela
e pedir ao Senhor Deus que tenha misericórdia dela, como teve misericórdia de você também. Lembre-se, toda vez que alguém falhar com você e você for tentado a querer se vingar ou guardar mágoa, lembre-se de todas as vezes que você já falhou com Deus hoje. Não, não é em toda a sua vida, não. É hoje. Porque do momento que acordamos ao momento que vamos nos deitar, nós falhamos com Deus. De forma inconsciente, muitas das vezes. Por isso que Davi orou, absolve-me, Senhor, das minhas falhas ocultas, porque às vezes sem perceber nós falhamos com Deus. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente se lembra, eu tinha uma dívida impagável com Deus. Ele me perdoou por meio do seu Filho. Então, hoje o meu dever é levar adiante esse perdão que eu recebi. E falando nessa questão da oração, Jesus diz no versículo 45, para que, quer dizer, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Veja que Deus, ele é imparcial no que diz respeito a derramar a chuva, a derramar o sol, a distribuir o ar e as bênçãos comuns a todo ser humano. Deus é imparcial. Deus não olha e fala assim, eu vou derramar chuva sobre o justo. O ímpio vai ficar sem chuva. Não, eu vou dar o ar para o justo. O ímpio vai ficar sem chuva, sem o ar. Eu vou dar o sol para aquecer o que faz o certo. E não vai ter sol para aquecer o que faz o errado. Não. Deus, ele é imparcial no que diz respeito a essas bênçãos comuns. E assim devemos ser imparciais no que diz respeito a orar pelas pessoas. Oremos pelos nossos familiares, oremos pelos nossos amigos, oremos pelos que nos fazem bem e nos querem bem. Mas sejamos imparciais, não oremos só por eles, oremos também pelos que nos odeiam, por aqueles que tentam contra a nossa vida, por aqueles que armam ciladas contra nós, oremos por eles. Esse é o nosso dever. Às vezes, a gente fica esperando o outro fazer a parte dele, o outro merecer para que a gente faça a nossa. Deus não, ele faz a parte dele, ainda que o ser humano não mereça. Então, façamos a nossa parte. Lembra, em alguns episódios anteriores, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Seja o sal, dê sabor, seja a luz, ilumine, independente se a pessoa te ama ou te odeia. Faça a sua parte, tá bem? Isso é muito importante até para você que tem filhos. Faz a sua parte como pai, ame seus filhos, cuide dos seus filhos, queira o bem deles, ainda que você não seja retribuído. Ainda que eles te desobedeçam, ainda que eles te desprezem, ainda que eles até tenham abandonado você. Faz o seu papel. Você que é marido, esposa, você que é casado, faz o seu papel no casamento, ainda que o cônjuge não reconheça. Faz o seu papel, faz a sua parte, tá bem? Aí Jesus no 46 nos faz pensar, olha só. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Quer dizer, se a gente ama quem nos ama, que diferença há entre nós e o incrédulo? Pessoal, quando Deus fala que haveria uma diferença entre o que serve e o que não, essa diferença é dentro. Essa diferença é no comportamento, é na conduta. Porque não faz sentido algum eu ser cristão e ter um comportamento igual ao do incrédulo. Se eu sou cristão, meu comportamento é diferente. E o incrédulo ama os amigos. O incrédulo quer o bem dos que querem o bem dele. Mas quando o assunto é inimigo, quando o assunto é alguém que é mau, ele quer distância, ele até se vinga. Nós somos cristãos, filhos de Deus, fazemos parte do reino, do corpo de Cristo. Nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Então temos o dever de amar a todos. E ele conclui dizendo, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai
que está nos céus. E aqui eu quero concluir este capítulo 5 com essa declaração. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nos próximos episódios, você vai perceber, aqui no capítulo 6 praticamente todo, essa palavra Pai. Jesus se refere a Deus como um pai daqueles que estão em Cristo. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus elevou o nosso nível de relacionamento com Deus. Agora não é só Deus, não é só Senhor, não é só Rei, Ele é Pai. E era difícil para os judeus ouvirem isso, porque como pode alguém chamar Deus de Pai? Era algo muito, muito íntimo, muito próximo. Você vai ver que esse relacionamento é possível para os que estão em Cristo. Um relacionamento íntimo com o Abba, com o Pai. Tá bem? Então, a partir de segunda-feira, né, nós daremos início ao capítulo 6. Tá bem? Concluindo, então, o capítulo 5, vamos orar. Como eu disse, compartilhe com seus amigos e de segunda a sexta, 6 da manhã, exceto em alguns momentos especiais como hoje, que fica um pouquinho mais tarde, mas aí eu vou avisando vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, por esta orientação, e sabemos que ficou mais difícil, pois na lei era suficiente a gente amar os nossos amigos, o nosso próximo, não tínhamos compromisso com os inimigos. Era olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor nos ensinou que não é bem assim, é diferente. Amemos os nossos próximos, os nossos amigos, mas amemos também os nossos inimigos. Não nos vinguemos. Pai, isso, para a nossa natureza, é uma tarefa impossível. E é por isso que eu estou aqui, Pai, contando com a ajuda do Senhor. Pois o Senhor não apenas nos mostra a tua vontade, o Senhor nos capacita a executá-la por meio do teu Espírito. Então vem, Senhor, com a tua graça capacitadora, santifica-nos, Pai, e ajuda-nos a amar o próximo, especialmente os nossos inimigos. Oramos neste momento por todos os que nos difamam, por todos que nos perseguem, por todos que querem o nosso mal, por todos que tentam contra a nossa vida. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha misericórdia deles, como o Senhor teve de nós. E que tenhamos, Pai, diante de Ti um coração perfeito nesse sentido. Um coração puro, um coração limpo, um coração que agrada a Ti. E repito, Pai, nada disso é possível sem o auxílio do Teu Espírito. Contamos contigo, Senhor, para fazer a Tua própria vontade. Aí o Senhor vê quão miserável pecadores somos. Porque precisamos de Ti para as coisas mais simples, para as atitudes pequenas, boas atitudes pequenininhas, precisamos de Ti, pois em nós, em nossa carne não habita bem algum. Minha oração é essa, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até segunda-feira.